São Paulo libera jogador para acertar com o novo clube. Notícias sobre renovação de contrato do Alan Franco. Mais um jogador machucado. O time para machucar jogador. Eu vou te contar um negócio, viu? Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. São Paulo fez aí o último treino, né? Encerrou a preparação para o jogo de amanhã. Juventude e São Paulo no Alfredo Jaconi, jogo duro, difícil aí pro time do São Paulo. E o São Paulo fez aí hoje, né? O Crespo comandou aí o último treino, fazendo aqueles últimos ajustes, né? Para esse jogo aí de amanhã, tá bom? E antes de falar do treino, né? Bora falar sobre o Luca, né? Que é mais um que se machucou, né, cara? Na introdução eu falei do jogador machucado. É o Luca, né? Mais um aí, ó. O São Paulo ganhou mais um problema para o seu departamento médico. O atacante Luca, que deixou a atividade de terça-feira ontem com dores na coxa esquerda, realizou um exame nesta quarta, né, um exame de ressonância magnética e diagnosticou uma lesão no músculo adutor, tá? Então, ele sentiu ontem, né, dores de ontem na terça, né? Aí hoje na quarta fez exame e foi diagnosticado uma lesão no músculo adutor, tá bom? O jogador está em tratamento intensivo no Refis e desfalca o São Paulo no jogo desta quinta-feira contra o Juventude em Caxias do Sul. O Luca, que foi no último jogo, não sei se foi contra o Bragantino ou se foi contra o Corinthians, né? Que antes de um desses dois jogos do São Paulo, o Henrique Carmo e o Luca foram para a base, né? Para jogar aí jogo pelo Sub-20 e, né, o Crespo não está utilizando nem o Luca e nem o Henrique Carmo. Inclusive o Henrique Carmo acabou de fazer um gol no Brasileirão Sub-20 que eu estava assistindo. São Paulo e América Mineiro, não. O Henrique Carmo fez um golaço, né? Recebeu no lado esquerdo, não, puxou para a canhota, chutou cruzado e fez o gol, né? Ele que estava no time de cima junto com o Luca, né? Quando o Zubeldia era técnico ainda, né? E os dois desceram. Aí, mas de qualquer forma, um jogador que já fez estreia, né? Fez até gol na estreia da Libertadores, né? Entrou bem em alguns jogos e é mais um jogador aí a desfalcar o São Paulo. Não sei, sinceramente, se o Crespo tinha planos aí para utilizar o Lucas já agora. Não sei, tenho minhas dúvidas, mas de qualquer forma é um jogador aí promissor que a gente tem, um jogador bem interessante que já mostrou, né, cara, aí as suas credenciais nos primeiros jogos que ele fez com o Zubeldia, mas infelizmente está aí machucado e é mais um pro DM do São Paulo, tá bom? Nesta quarta-feira, o técnico Hernan Crespo comandou um trabalho tático, além de um complemento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Houve ainda uma atividade de enfrentamento entre duas equipes em um espaço reduzido. E foram as atividades, tá, que o Crespo comandou junto com o elenco do São Paulo hoje. Sobre o Oscar, a situação do Oscar. O meia Oscar, que sofreu 3 fraturas nas vértebras lombares no clássico contra o Corinthians, segue medicado com colete de proteção e em repouso por orientação do médico especialista, tá? Então ele tá aí se recuperando, não é, cara? O São Paulo, no relatório que soltou do Oscar, diz que ele deve ficar de 4 a 8 semanas, né? 1 a 2 meses aí de fora e tá aí se recuperando, né? Então que se recupere bem e volte o mais rápido possível, né? Quando a gente fala o mais rápido possível é que ele se recupere rápido, não que ele volte sem estar 100%, ele tem que voltar 100% para não ter nenhum tipo aí de problema, tá bom? Lucas Moura, o atacante Lucas Moura reiniciou os trabalhos no campo com uma corrida supervisionada pelos fisioterapeutas, tá? Então o Lucas aí, né, fez trabalhos no campo, né, correndo e faz algumas atividades mais leves aí no gramado nessa quarta-feira. Comentamos aí, ontem foi hoje no vídeo de manhã, foi hoje no vídeo de manhã, né, a situação do Lucas, né, que ele tinha feito aquele procedimento que o São Paulo soltou no relatório, ele fez, deu tudo certo aí, né? E tá aí já fazendo alguns trabalhos no campo, tá bom? O São Paulo que já viajou para Caxias do Sul, né? Você pode apostar foto dos jogadores saindo do CT, os jogadores no avião, então o São Paulo já viajou para Caxias do Sul, onde a gente enfrenta amanhã a equipe do Juventude lá no estádio Alfredo Jaconi. Belezinha? Tranquilão? Vamos seguindo aí, ó. Morumbis ultrapassa 300 mil torcedores no Brasileirão de 2025, tá? No jogo contra o Corinthians, né, que foi o nosso último jogo em casa, a gente teve aí 47.964 torcedores presentes na vitória sobre o Corinthians, né? E com esse público de sábado contra o Corinthians, o São Paulo ultrapassou aí, cara, a marca dos 300 mil no Brasileiro, tá? Só em jogos aí contabilizados pela competição nacional, que é o Brasileirão.
Agora o São Paulo tem no Brasileiro, tá, 301.160 torcedores, tá, em seus 8 jogos como mandante até aqui no Brasileiro, tá? Então passou de 300 mil em 8 jogos até aqui em casa no Brasileirão. A média, se você for pegar aí a média do São Paulo do Brasileiro, é de um pouco mais de 37 mil torcedores por jogo, né? E a gente comentou muito isso aqui desde o início do campeonato, que é o seguinte, né, cara? A torcida desanimada com a situação do São Paulo. A diretoria colocou os ingressos caros, mesmo em jogos do Brasileiro, né, cara? Em jogos ali mais né, pro jogo contra o Mirassol, eu lembro que eu comentei que o ingresso estava caro, contra o Sport. Então, mesmo em jogos contra times mais fracos, né, cara, que não tem, né, cara, aquela, como é que eu posso falar? Não tem aquela mobilização, não tem aquela atenção da torcida, mesmo nesses jogos, o São Paulo colocou o ingresso caro, né, o que dificulta muitos torcedores a poderem ir pro estádio. E esse ano o São Paulo não tá com a média de público como já teve em outros anos. Pô, tem ano aí que tem 40 e poucos mil de média, 45 mil. Esse ano mesmo não estando, irmão, no melhor momento, né, com a torcida indo pro estádio por vários fatores que eu citei, mesmo assim não tem na melhor média de público, como já teve, tem 37 mil por jogo, que é um ótimo público, né? E olha que essa aí é a torcida de São Paulo, irmão, sem ser na melhor fase, como já foi anos anteriores, né? Em 2024, em 2023, em 2022, São Paulo teve públicos aí, né, irmão, bem melhores, né, do que essa média atual de 37 mil. E mesmo não tendo no melhor momento, cara, mesmo assim tem 37 mil por jogo ainda, que é uma ótima média, né? Uma das melhores e maiores aí que tem no futebol brasileiro, né? O Sport tem pouco mais de 37 mil torcedores por jogo, né? E tem uma média aí de renda de 2 milhões por partida, tá? Aí são jogos aí do Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo já é no fim de semana, domingo, né? Que é contra o Fluminense. A gente joga amanhã contra o Juventude na Alfredo Jaconi. E domingo, às 4 da tarde, contra o Fluminense. Inclusive, rapaz, tu vai jogar quinta-feira à noite contra o Juventude no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, né? Aí no domingo, 4 da tarde, já tem um Fluminense. Olha, eu acho que o Crespo vai ter que fazer algumas mudanças aí, tá? Não acho que o time que vai jogar contra o Juventude vai ser o mesmo que vai jogar contra o Fluminense, né? Vai ter que fazer mudança aí, porque o espaço, né, cara, de tempo de um jogo pro outro, do Juventude pro Fluminense, é muito curto. Se você pegar o jogo contra o Corinthians foi sábado, né? E amanhã o Juventude na quinta, né, cara? A gente teve aí domingo, segunda e terça pro time se preparar. Contra o Juventude, até o jogo do Fluminense, só vai ter a sexta e o sábado, né? E o domingo o jogo é à tarde, então um espaço aí de um jogo pro outro vai ser bem pequeno, né? Então com certeza a gente vai ver mudanças aí no time do São Paulo, né? Mas tá aí números da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo é espetacular, né, cara? Não tem o que fazer não, e acho que essa média vai melhorar aí ainda mais, né? Que já é uma média boa, mas acho que ela vai melhorar aí ao longo do Campeonato Brasileiro, tá bom? Meu parceiro, olha só isso aqui é uma coisa, né, cara, que é complicado de falar, né, porque isso aqui é muito interpretativo. Tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim. O Transfer Market, tá, fez aqui um levantamento, né, sobre os 20 clubes da Série A e seus investimentos em contratações para a temporada de 2025. Levantamento, tá, dos valores aproximados investidos por cada clube da Série A em contratações de reforços para a temporada de 2025, tá? Transfer Market que fez esse levantamento aqui. Que, galera, segundo o Transfer Market, o Fluminense gastou nesse ano, né? Aí tu pega, né? Nesse ano, né? A janela do começo do ano, janela de agora que já tá aberta, já tem times aí contratando e tudo mais. O Transfer Market colocou aqui que o Botafogo gastou 731 milhões de reais esse ano. Em segundo está o Palmeiras, como o segundo time que mais gastou, com 542 milhões de reais. Meu Deus, o Galo está em terceiro com 166 milhões de investimento. O Atlético é que não paga nem salário. Você viu o que aconteceu ontem com o Galo, cara? Um negócio, eu nunca vi isso na minha vida, cara. A gente já viu 1 milhão de coisas acontecendo no futebol. No Brasil, então, acontece cada bizarrice no futebol brasileiro. Agora, eu nunca vi na minha vida um time, irmão, no mesmo dia ter vários jogadores acionando, né, cara, fazendo notificação na justiça porque não tá recebendo salário. A gente viu isso ontem com o Galo, né? Começou com o Rony, depois, né, Rony, Gabriel Menino, o Igor Gomes, ex-São Paulo, né, o Júnior Santa, cara, uma galera, né? Aí o Scarpa também, uma galera, cara, um jogador atrás do outro. Tu entrava nas redes sociais, uma cada segundo tinha um jogador do Galo, né, notificando na justiça que não estava recebendo do Atlético. O Rony, inclusive, disse que nem ia voltar mais. Foi a informação que saiu,
Né? Os caras não pagam nem salário, nunca vi isso na minha vida, irmão. Nunca vi isso na minha vida, entendeu? Não de não pagar salário, né? A gente tá acostumado a ver no Brasil, infelizmente. Falando no sentido de vários jogadores, irmão, fazer notificação na justiça porque o clube não paga. Já vi um aqui, outro ali, agora um atrás do outro, no mesmo dia, nunca vi igual aconteceu com o Galo ontem. E o Galo, segundo o Transfermarkt, é o terceiro time que mais gastou no ano, com 166 milhões de reais. Tá vendo como é que é o Brasil? Vocês estão vendo por que tem que ter apoio do fair play financeiro? O time ontem tem que ter vários jogadores notificando na justiça que não recebe o salário do clube. Foi o terceiro time que mais gastou no ano. Como é que pode um negócio desse? Como é que o time gasta 166 milhões, né? Um valor estimado aí. Não necessariamente é esse valor exato, mas é um valor estimado aí. Como é que o clube gasta isso e não consegue pagar salário do jogador, cara? Bizarro, né? Corinthians, então, né, cara? Cara, olha, eu falo um negócio pra vocês, cara. O Brasil mesmo, irmão, é por isso que o Textor vem aqui e faz o que quer, né? Compra um bilhão de jogador, aí manda pro Lyon, que é outro time dele. Aí nem solta balanço o Botafogo, né? Que é SAF, que é um negócio bizarro. Porque que os caras fazem, irmão? Que bem entender, né? É de jeito. Aí, o Galo, que eu tava falando sobre o Galo, né? Contratou o Biel, que era o jogador do esporte, que o São Paulo tava interessado. Contratou o Biel, né? Gasta, contrata jogador e não paga salário dos caras em dia, o que é uma bizarrice, né, cara? É o futebol brasileiro, o suco do futebol brasileiro aí. Aí, em quarto lugar, tá o Fluminense, gastou 164 milhões de reais. E em quinto tá o Santos, que gastou 136 milhões de reais. Esse é o top 5. Aí, né, aqui é os 20 clubes da Série A. Aí, meu querido, o negócio é o seguinte, o São Paulo, Gabriel, o São Paulo é o único e exclusivo time da Série A, tá, dos 20, que não gastou R$1 em contratações. Todos os times, tá, todos os 19 clubes da Série A gastaram, irmão, o mínimo que seja. O Juventude gastou 1 milhão e pouco, o Mirassol gastou, o Sport, todos os 19 clubes da Série A contrataram jogadores, né? Foram lá, investiram, pagaram para ter algum jogador. O São Paulo é o único time da Série A que gastou R$0 para contratar, né? Isso aqui é comprar, né, gastar com direitos econômicos dos jogadores, tá? Porque o São Paulo trouxe jogadores por empréstimos e jogadores aí que estavam livres no mercado. O São Paulo não pagou para nenhum clube. Óbvio que quando você traz um jogador livre, você recebe o jogador recebe uma luva, né, que é diluída durante o contrato, mas pagar para comprar o jogador, São Paulo não gastou R$1 nesse ano, tá? Então, entre os 20 clubes da Série A, o São Paulo está em 20º, último, tá? Nenhum tipo de investimento em contratação aí. Aí tá falando, pô, Gabriel, isso é muito ruim, né? Porque tem muito time gastando e se reforça no mercado de São Paulo. Mas, cara, o São Paulo com FDIC aí, né? Com limite de gasto, é a forma que os caras encontraram de amenizar aí a situação financeira do São Paulo, que é bastante ruim. Se der certo, pra mim, tá tudo certo, né? Pode ficar sem gastar aí, né? Trazer seu jogador livre, por empréstimo, que der pra trazer, desde que melhore a situação. Se melhorar, irmão, eu apoio 100%. Apoio 100%, entendeu? Mas tem que ser bem feito, né? Não adianta nada aí que tá querendo fazer um projeto aí com FDIC para diminuir gastos, para melhorar a situação financeira, e amanhã, irmão, chegar no final e ter déficit. Aí não dá, né? Aí não dá, entendeu? Então, se for para melhorar a situação financeira, eu super apoio aí, né? Essa conduta do São Paulo de reduzir gastos, de não comprar jogadores, só trazer, irmão, livre e por empréstimo os jogadores que der para poder trazer, né? Se for para melhorar a situação financeira, eu apoio, irmão, e muito. Aí, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Segundo o Gabriel Sá, o atacante ganês, tá? King Faisal, de 21 anos de idade, está de saída do São Paulo. Sem nenhuma perspectiva de jogar no time principal e voltando de uma grave lesão, Faisal foi liberado pelo São Paulo para assinar com Larissa, acho que é assim que fala, que é um clube da Grécia, tá? Então o King Faisal, né, ganês aí, tem 21 anos de idade, vem de uma lesão grave, não tem expectativa de jogar no time de cima. O São Paulo liberou o jogador para assinar com esse time da Grécia. O São Paulo libera ele de graça, né? De graça, ele assina com esse clube da Grécia e o São Paulo fica com uma porcentagem dos direitos dele. Então, se ele chegar lá e estourar, ser vendido, o São Paulo tem uma porcentagem aí dos direitos econômicos aí do King Faisal. Eu não vou lembrar, eu lembro de uma copinha que ele jogou, que ele começou como reserva, né? Fez até alguns bons jogos entrando no segundo tempo. Não sei se foi a copinha de 23 ou 24, não vou lembrar agora, né? Mas um jogador tinha uma expectativa nele aí quando jogava na base, mas teve uma lesão grave e o São Paulo entende que ele não vai ter, né,
chance do time de cima e por isso ele foi liberado aí para acertar com o novo clube. Já tem 21 anos, né? Estourando já a idade ali para a base. Então, King Faisal de saída aí para acertar com o novo clube dele que vai ser o Larissa, né? O clube aí da Grécia. Tá bom, rapaziada? Bom, o São Paulo que desde o ano passado, né, cara? Já tem muito jogador aí de Cotia deixando o São Paulo. O São Paulo fez uma reformulação, irmão. Porra, do fim de 2024 pra cá, saiu uma penca de jogador aí das categorias de base. Chegaram vários também, né? O São Paulo aí trouxe muito jogador de outros times, inclusive até reclamaram, né? Uma boa parte da torcida reclamava aí porque tava chegando muita contratação aí para as categorias de base, mas é um novo modelo que o São Paulo tá adotando aí, né? Que é contratar jogadores aí da base de outros clubes para a base do São Paulo. Pelo menos essa aí já era a ideia com o Marinaccio, né? Que o Marinaccio fazia um investimento na base, né? Aí esse investimento que o Marinaccio faz, o São Paulo compra jogadores da base de outros times, traz para Cotia, né? E quando vender, o Marinaccio ganhava uma porcentagem em cima dessas vendas. Esse era o projeto aí com o Marinaccio, né? E antes mesmo de fechar, né? Porque até agora não fechou com o Marinaccio, o São Paulo já estava aí com essa postura de comprar jogadores aí, né? Aí, né, alguns comprou, outros trouxe por empréstimo, enfim, vou detalhar mais sobre isso aqui não, tá? Comentamos aqui a informação que o André não tinha trago em relação ao Alan Franco, né, que a renovação dele estava muito bem encaminhada aí com o São Paulo, e o André colocou aqui, ó, o São Paulo encaminhou a renovação com o Alan Franco, o novo contrato dele vai ser até o fim de 2028. Tinha essa informação que seria até 2027, a gente até comentou, pô, 2 anos só de contrato pro Alan Franco, o Cedric, só o Cedric que é o Cedric ganhou 2, vai dar só 2 pro Alan Franco, mas segundo o André Hernan, vai ser aí até o fim de 2028, né, cara? O acordo, né, de salário, luva, tempo de contrato, isso aí tudo já foi acertado. Agora tem que aguardar aí o São Paulo formalizar o contrato, ele assina o contrato e o São Paulo depois anuncia de forma oficial, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.